Hoje a CBN recebe o candidato a deputado federal, Marcos André Papa, mais conhecido como Marcos Papa, que é da Rede. Tem 52 anos, é vereador em Ribeirão Preto, onde também nasceu, formado em Direito. Em 2012 foi eleito vereador, com 4.941 votos, depois em 2016 reeleito, com 7.124 votos, o segundo vereador mais votado da cidade. No seu mandato atual, o presidente da CPI da eutanásia, da CE da fila do SUS, que já está numa fase final, CPI também dos transportes, e ingressou com aquela ação popular contra o aumento da tarifa do ônibus em Ribeirão Preto, que acabou sendo derrubada pelo Tribunal de Justiça. Papa, seja bem-vindo aqui à programação da CBN, e já gostaria até de saber se existe alguma comissão que o senhor gostaria de integrar lá na Câmara dos Deputados, se for eleito. Sim, Sandra, obrigado pela oportunidade de falar com o ouvinte da Rádio CBN. No meu mandato quero tirar do papel as 70 medidas anticorrupção que o movimento Unidos contra a Corrupção criaram no Brasil. Você se lembra que o Ministério Público Federal tinha proposto 12 medidas anticorrupção, que infelizmente foram fatiadas dentro do Congresso Nacional. A sociedade coletou 1,5 milhão de assinaturas aqui em Ribeirão Preto. O Dr. Renato Stock liderou um movimento importante para coletar as assinaturas, o Brasil inteiro 1,5 milhão. E assim que entraram no Congresso, essas medidas foram fatiadas e sumiram nos meandros lá do Congresso Nacional. Então, quero tirar do papel. O Movimento Unidos contra a Corrupção criou 70 medidas divididas em 12 blocos que vão melhorar o ambiente no Brasil, facilitando a sociedade fiscalizar os eleitos. Um dos exemplos é criar o Sistema Nacional Anticorrupção. Criar também o Sistema Nacional de Planilhas para licitações, Sistema Nacional de Licitações, no qual uma pequena cidade de São Paulo, de qualquer estado do Brasil, possa comparar uma licitação com outra quando o objeto for o mesmo. Tudo isso hoje não depende mais de ciência, de tecnologia, é questão de vontade política, mas é o que falta para o Brasil avançar, e é isso que eu quero defender no Congresso Nacional. Pensando aí nessa questão da corrupção, depois da Sevandija aqui em Ribeirão Preto, né, desmascarar os esquemas que existiam tanto na prefeitura quanto também envolvendo os parlamentares, o senhor sente que a pressão política dentro da Câmara diminuiu ou não? Né? Qual que é a dificuldade maior hoje dessa transparência dentro da Casa de Leis? Diminuiu bastante, Sandra. Era muito difícil trabalhar com 14 vereadores da base aliada da ex-prefeita. Era um rolo compressor para cima da gente, mas nós fomos vitoriosos. Eu tenho muito orgulho da equipe, a minha assessoria é muito competente. Afirmo para a minha cidade que se hoje nós estamos conseguindo, nós, a população, reconstruir Ribeirão Preto, é porque primeiro o nosso mandato resgatou a cidade das mãos de uma organização criminosa. O meu mandato é autor de 3 ações das 4 linhas da Operação Sevandija. Eu fiz a representação contra os honorários da advogada Zueli. Eu parava as sessões na Câmara porque a base aliada não queria votar as contas da prefeita porque teria que absolvê-la, e não queriam fazer isso antes das eleições. E eu fui o presidente da CPI do DAERP. Na CPI do DAERP, inclusive, consegui, através de ofício encaminhado ao GAECO, que o juiz mandasse bloquear 18 milhões de reais da empresa Aegea. Quando essa sentença vier, o DAERP terá o dinheiro devolvido ao cofre, porque o sujeito ele presta delação, ele vai preso, mas o dinheiro some. Felizmente, nesse caso, conseguimos o bloqueio desse dinheiro. Mas hoje aí foi necessária exatamente a intervenção, né, da Polícia Federal, do Ministério Público. Força-tarefa, foi imprescindível. Só o senhor, como parlamentar de oposição que sempre foi aos últimos governos, né, não conseguiria escancarar isso? Sozinho não. Houve necessidade dessa força-tarefa, o nosso mandato enquadrou as autoridades que tinham que prestar esclarecimento e prestaram, confessaram delitos às CPIs, às investigações que fizemos, mas havia necessidade, por exemplo, dos grampos da Polícia Federal, né? Muitas coisas soubemos pelos grampos, o conluio que havia entre o executivo, entre a ex-prefeita e a base aliada. Os grampos revelaram áudios assustadores, quer dizer, a gente percebia
que havia não uma base aliada, mas uma base de comparsas, mas nós não sabíamos que era tanto que acontecia. O fato é que nós fomos investigando, denunciando, a Polícia Federal, as autoridades foram tendo pistas para avançar, né? Nas palavras de um dos membros da Polícia Federal, foram avenidas escancaradas para que eles pudessem investigar. E nós, então, conseguimos hoje, a sociedade consegue reconstruir Ribeirão Preto. Precisamos avançar muito. A Operação Lava Jato e a Operação Sevandija são importantes, mas não são suficientes. A sociedade precisa acompanhar para que nós tenhamos força política de avançar. E o senhor sempre esteve do lado da oposição, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, né? Como pretende lidar com as esferas de poder, com o governo e também com a prefeitura? A princípio, tirar do papel as 70 medidas anticorrupção, combater a corrupção em Brasília sem virar as costas para Ribeirão Preto. Isso é que é muito importante. Nós temos que ter uma atuação parlamentar que não feche os olhos para os escândalos de corrupção do Brasil, para que a gente não fique como alguns deputados que fecham os olhos para escândalos e depois mandam esmolas em forma de emenda para suas cidades, para os seus currais eleitorais. Não é isso que vamos fazer. Nós temos condição de trabalhar, combatendo a corrupção, tirando do papel finalmente o plano de saneamento básico, sem esquecer a nossa base. Agora, como que o senhor pretende utilizar a emenda parlamentar, já que ela ainda existe? Ainda existe, é foco de corrupção. Felizmente aqui em Ribeirão Preto não existe mais, em que pese as entidades do terceiro setor, eu trabalho no terceiro setor há 34 anos, a importância de recursos que vêm das emendas, mas é fonte de corrupção, elas precisam acabar. O papel principal do parlamentar é fiscalizar. Eleito vereador para fiscalizar o executivo da sua cidade, eleito deputado para fiscalizar o Congresso Nacional, para fiscalizar a presidência da República, os gastos do executivo. É para isso que o deputado é eleito e o executivo tem que definir prioridades, aí sim o parlamentar vai lá exigir que o executivo cumpra aquilo que prometeu. E por que não permanecer então em Ribeirão Preto, de repente sendo candidato a prefeito? É um pedido que a população me faz, Sandra. O ouvinte que está comigo agora no rádio, pela internet, e você que está comigo, eu convido para um dia dar uma volta pelo centro de Ribeirão Preto, pelos bairros. É um pedido que me fazem. Mas nós precisamos avançar no Brasil no combate à corrupção, repito, sem virar as costas para a nossa cidade. O deputado muitas vezes se elege e vira as costas, some. Não, a base é aqui. O que o mandato de deputado traz é mais poder para poder agir em campos que a cidade precisa, sem virar as costas, mas o Brasil precisa de socorro. Conversamos hoje, então, com o candidato a deputado federal, Marcos Papa, da Rede. Obrigada pela atenção com a CBN e com os ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de falar com Ribeirão Preto e com toda a nossa região pela Rádio CBN.